Olá pessoal, como vocês estão? Essa aqui é a nossa aula do dia 16/9 da disciplina de Tecnologias da Informação 2. Bom, o que nós vamos falar hoje? Vamos continuar a discussão sobre notação para registro de metadados. Estamos estudando nesse tópico XML, tá certo? Então vamos acompanhar aqui essa nossa aula, uma aula objetiva, uma aula concisa, para a gente poder trabalhar. Então pronto. Primeiro de tudo, nós já estudamos, já discutimos o que é XML, então hoje vamos propor alguns exercícios, tá? Então primeiro, produza um esquema XML para metadados sobre fotografias. Ok, o que a gente faz com relação ao enunciado desse, uma solicitação dessa? Primeiro de tudo, você precisa entender, certo? Você precisa entender sobre o assunto que você está focando, tá bom? Precisa entender. Você entendendo o assunto que você está discutindo, ele permite que você, então, faça o quê? Que você compreenda bem aquele assunto, tá certo? Se você compreender bem o assunto que você está discutindo, significa que você mais facilmente vai conseguir compreender como produzir um metadado em XML, tá certo? Você tem que entender sobre o assunto. Bom, você entende sobre fotografia? Eu acho que o básico todo mundo entende, não é? Então vamos, primeiro de tudo, eu tenho que pensar nas características das fotografias. Quais são as características que elas têm? Uma que eu venho logo assim em mente é o tipo da fotografia. Ela pode ser colorida, ela pode ser preta e branca, e ela pode ser em sépia. Sépia é um tom meio avermelhado, né? Assim, que não é o preto e branco, não é o colorido, uma coisa diferente, tá certo? Se você não sabe como é a sépia, dá uma procuradinha, certamente você vai encontrar exemplos aí na internet. Bom, depois dessa característica, eu me vejo pensando na questão da resolução da fotografia, né? Ela pode ser simples, single density, pode ser high density ou full high density, certo? Ou seja, ela tem uma qualidade simples, uma qualidade boa, né? E uma qualidade excepcional de resolução, quantidade de pixels que aquela foto tem. Ok, na sequência, eu focando assim sobre o que está representado na fotografia, eu posso pensar nas pessoas que estão presentes na fotografia, no local da fotografia, né? Local, a paisagem, a data da fotografia, ou não coloquei, mas poderia ser o evento da fotografia, o tema da fotografia, né? E o nome do fotógrafo. Eu estou tentando manter simples, tá certo? Então por isso coloquei só esses tópicos. Aqui eu poderia ter colocado mais características além de tipo, resolução e esses tópicos aqui. Poderia ter colocado, pensando no tamanho da fotografia, não na resolução, mas no tamanho, 3x4, 14x20, etc. e tal. Pensando em fotografias impressas, qual o material? Pensando em fotografias digitais, qual é o formato, qual é a câmera que foi usada para tirar a fotografia, informações técnicas, qual foi a luminosidade, qual é a configuração de asa da fotografia, etc, etc. Tem muitas coisas que eu não coloquei aqui, certo? Nosso exercício eu quero que seja breve, então eu coloquei só tipo, resolução e tópicos ou assuntos que tem na fotografia. E mesmo em assuntos, eu só coloquei esses 4, tá? Eu poderia ter colocado, como eu falei agora há pouco, o tema da fotografia, né? Eu poderia colocar observações sobre a fotografia, que eu poderia escrever, né? Tá bom? Uma descrição textual sobre a fotografia, uma descrição falada, né? Sonora sobre a fotografia. Mas tá bom para o nosso exercício, tá? Então agora, uma vez que eu já defini essas características, eu tenho que pensar numa solução XML que seja correspondente. Então, a nossa primeira
que nós pensamos foi a primeira característica que nós pensamos foi a questão da resolução. Essa característica. Então, XML para isso está aqui. Características e tipo, tá certo? Em tipo PB, colorido ou sépia, né? Beleza? Abri aqui, fechei aqui, abri aqui, fechei aqui. Escrevi do mesmo jeitinho, tá certo? Próximo. A questão da resolução. Resolução barra resolução. E a terceira, a parte dos tópicos. Tópicos, pessoas, local, data e quem o fotógrafo. Tópicos barra tópicos. Tópicos barra tópicos. Pessoas barra pessoas. Local barra local. Data barra data. E fotógrafo barra fotógrafo, né? Teria que fazer a mesma coisa caso eu tivesse mais elementos, tá certo? Então o tópicos ficou desse jeito. Agora vamos ver tudo junto. Isso, isso e isso. Então, características, resolução e tópicos. Pronto. Nós chegamos no XML desse jeito. Parte das características, parte da resolução e parte dos tópicos. Claro que aqui eu não preenchi, não povoei esse esquema, não coloquei os dados. Eu só estava preocupado aqui na estrutura, tá certo? Então, quando eu pedi para fazer um modelo, basta você fazer um modelo como este. Não precisa se preocupar, tá certo? Em preencher com dados. Agora, se falar, produza um esquema e dê exemplo, aí sim você teria que colocar os dados também. Entendeu? Todas as tags eu abri e fechei. Estou usando a indentação para me ajudar a entender também o mecanismo, tá bom? Quem não entendeu, volta um pouquinho no vídeo, faça as etapas de novo para poder entender como a gente chegou aqui. E na sequência, uma atividade prática, exercício para você resolver. 2 exercícios. Então, na verdade, são 3. Um eu resolvi, os outros 2 você resolve. Tá aí. Escreva um esquema XML com metadados necessários para o registro completo de um livro. Vocês já fizeram esse exercício. Só que agora, depois de a gente ter estudado metadado, você vai fazer de novo esse exercício. Vamos ver se você consegue um 10 dessa vez, tá certo? Quem não conseguiu, quem ficou com 9, agora consegue 10. Quem conseguiu 10 da primeira vez, vamos tentar um 11, tá certo? E o terceiro exercício, produza um esquema XML para cadastrar qualquer tipo de obra áudio barra visual, audiovisual, né? Filme, animação, música, etc. Um metadado, um esquema XML universal, né? Para poder cadastrar qualquer tipo de filme, animação, música, foto também. Você pode botar as fotos lá também, pensar como é que seria esse modelo bem amplo, bem abrangente. Uma dica para você é que esse modelo que você vai fazer, esse esquema, ele deve ser abrangente, mas ele deve permitir as especificidades de cada tipo de obra audiovisual que você for colocar no seu modelo, tá certo? Obviamente você tem que pensar um pouquinho nisso, né? Vai ter que quebrar a cabeça como você vai fazer. E na próxima aula, quando nos encontrarmos online, eu resolvo esse último exercício para a gente ver como é que poderia ser, como você fez e como eu fiz, para a gente ver o que a gente fez de igual e de diferente, tá bom? Essa atividade é uma atividade prática, ela deve ter o resultado enviado pelo SIGA até o dia 23/9 e ela é individual, tá bom? Então, eu espero que você esteja bem, que você fique bem e aproveite aí para fazer esses exercícios. Você tem bastante tempo até lá e vai ser fundamental que você faça esses exercícios. Os próximos exercícios eles vão aumentar um pouco em complexidade e vai ser necessário que você já tenha passado por essas etapas e vença as dúvidas que vão surgir com esse exercício que eu resolvi, esses 2 que eu estou propondo para você, tá certo? Então, fique bem e até próxima segunda-feira. Tchau!